Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Agora eu vou trazer para vocês a parte de backup do SQL Server, tá? Eu vou passar aqui uns conceitos mais simples que tem e conforme a gente for avançando no nosso desenvolvimento aqui, eu vou passando mais para vocês nas próximas videoaulas, tá? Backup é uma questão muito importante que a gente tem que levar, tá? Sempre a gente tem que ter uma política de backup na nossa empresa, nos nossos bancos, para caso ocorra algum problema, a gente conseguir, um problema no nosso banco, né, a gente conseguir restaurar esses dados com o mínimo de perca de dados, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz um backup simples do nosso banco e quais os tipos de backups que existem, beleza? Então, vamos lá. Ó, aqui a gente tem o nosso banco aprendendo SQL Server. Tem duas maneiras da gente fazer o backup, tá? Aqui pela ferramenta do SQL e por TSQL, digitando aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês as duas formas. Na verdade, eu vou fazer por aqui e eu vou mostrar gerar o script para mostrar para vocês como que fica o script de backup, tá? Então a gente vem botão direito em cima do banco, Tasks, Backup. No SQL Server existem esses três tipos de backup, tá? Backup full, backup diferencial e backup de log. Eu vou entrar rapidinho nesse assunto aqui, porque o assunto, conforme eu falei, é um assunto mais complexo que vai até horas de ensinamento para vocês conseguirem pegar direitinho qual que é a função desses três, qual que é a ordem de restauração, tá? O backup full, ele é um backup completo do nosso banco de dados. Então, ele faz o backup completo. Se o nosso banco de dados tem 1 tera, ele vai fazer o backup lá de 1 tera, é um backup normal, certo? O backup diferencial, ele pega a diferença entre o meu último full e esse meu diferencial que eu estou fazendo agora. Então, vamos supor que eu fiz um backup full 1 hora da tarde, tá? Quando eu fizer o meu backup diferencial, por exemplo, se eu fizer um diferencial às 6 horas da tarde, o meu diferencial ele vai ter tudo o que ocorreu entre a 1 hora até as 6 horas, que foi o momento que eu fiz esse backup aqui, tá? Então o diferencial ele sempre vai pegar a diferença a partir do último backup full que eu tenho, beleza? O backup de log ele vai fazer essa mesma função é, de backups, do aqui do diferencial. Só que ele tem uma diferença grande entre os dois. O transaction log, o backup de log, ele é sequencial, tá? Então sempre a gente vai ter que ter o backup anterior. Se a gente fizer backup full, por exemplo, 1 hora da tarde, e a gente ir fazendo backup de log de 1 em 1 hora, então às 2 horas fez um backup, 3 horas de log, 4 horas um backup de log, 5 horas um backup de log, até a meia-noite, por exemplo. Se der qualquer problema no nosso banco, vai 11 horas da noite, a gente vai ter que voltar o backup full e todos os backups de log, tá? O backup da 2 horas da tarde, das 3, das 4, das 5. Então eu vou precisar sempre ter todos os arquivos de log. O diferencial não. O diferencial eu preciso ter só o último, porque conforme eu falei aqui para vocês, ele pega toda a diferença a partir do último full e não do último diferencial. Então vamos lá de novo. Eu fiz um backup full 1 hora da tarde. Aí às 5 horas eu fiz um backup diferencial, às 8 horas da noite eu fiz um outro diferencial e às 10 outro diferencial. Aí vamos supor que 9 horas da noite aconteceu um problema. Quais backups eu vou ter que voltar? Somente o backup full e o último backup diferencial, que foi o backup das 8 horas. Porque como a falha ocorreu às 9, o próximo era às 10, não deu tempo dele fazer esse outro backup, vocês concordam? Então, eu vou precisar pegar o último backup diferencial e o último backup full, beleza? Essa que é a principal diferença entre aqui os três. Mas conforme eu falei, eu não vou entrar agora no mérito aqui de fazer o backup diferencial, de log, tá? Vamos começar com um simplesinho aqui, que é o backup full mesmo. E como que a gente vê se o nosso backup está tudo certo ou não. Depois eu vou mostrar o restore para vocês também, tá?
Então vamos lá, abrir uma telinha, aqui a gente seleciona o banco, né? É o tipo de backup, backup full, copy only também mais para frente eu vou falar para vocês. E aqui a gente vem para adicionar, né, aonde que a gente vai salvar o nosso backup, tá? Eu já criei uma pastinha aqui no meu disco E, SQL Server, BKP. Seleciono a pasta, aqui eu coloco qual que é o nome do arquivo. Aqui eu posso colocar qualquer coisa, tá? Mas para facilitar eu vou colocar aprender no SQL Server, que é o nome do nosso banco, underline full, que é um backup full, tá? E sempre as extensões dos arquivos de backup fica como ponto .back. Não é obrigatório você colocar isso daqui, tá? Mas para a gente conseguir visualizar e saber logo de cara que esse é um arquivo de backup, a gente pode colocar aqui como ponto .back. Eu sempre coloco, tá? Em todos os backups que eu faço, eu sempre coloco o ponto .back. Então fica como uma boa prática aí para você colocar também. Ok, ele vai salvar aqui nesse arquivo. Aqui tem algumas opções que mais para frente eu falo para vocês também, tá? Aqui eu vou falar só dessas duas aqui porque é um assunto interessante, tá? Essa primeira opção aqui, quando a gente for gerar o script, vocês vão ver que ele vai gerar com o noinit. Ele vai gerar o script de backup e no final ele vai colocar lá with noinit. E se eu colocar aqui embaixo, ele vai colocar with init. Qual que é a diferença desses duas? Se eu deixar aqui como padrão e se eu for entrar na nossa pasta de backup aqui, só para vocês verem. Aqui não tem nenhum arquivo, certo? Então eu vou poder fazer o meu backup normalmente. Aqui eu vou poder fazer o meu backup normalmente. Agora, o que que acontece se eu já tiver algum arquivo aqui dentro, com o mesmo nome que eu estou salvando aqui? O que que o SQL vai fazer? Ele não vai dar erro, tá? Ele vai olhar essas duas opções. Se tiver marcada essa primeira, o que que ele vai fazer? Ele vai inserir o nosso backup dentro do arquivo que vai estar aqui. Tá? Então o arquivo ele vai ficar com o mesmo nome, só que ele vai duplicar de tamanho, porque ele vai conter dois bancos de dados aqui dentro, unicamente dentro desse arquivo. Essa opção aqui de baixo é a init. Init vai fazer o quê? Vai substituir o arquivo que está aqui. Então eu costumo sempre deixar essa opção de substituir, tá? Quando ele encontrar um backup com o mesmo nome, ele substitui. Beleza? Aqui tem algumas opções para ele verificar o backup, fazer o checksum para ver se está tudo certinho, tá? Algumas outras opções aqui que a gente não precisa alterar agora. Então eu vou gerar o script aqui para vocês verem. E a sintaxe do backup aqui por TSQL é exatamente assim, tá? Essas opções aqui eu vou apagar, que a gente não precisa ter aqui. Essa format também não. E vou deixar só essa with init aqui. Esse with aqui, você também pode tirar, tá? Se você quiser, você pode fazer um simples backup assim, que ele vai funcionar e vai pegar o padrão de todas as opções lá que a gente marcou aqui, entendeu? Ele vai pegar tudo default. Então, seria assim, o backup full. Backup database, o nome do banco, to disk, para onde que ele vai salvar, né? E aqui o caminho que você vai salvar ele, que no nosso caso é SQL Server BKP. E depois a gente coloca aqui o nome do arquivo, .back, tá? Então, eu vou executar esse comando aqui para vocês. Como o nosso banco de dados ele não tem muita informação, então ele foi bem rápido. Ó. Vocês podem ver que ele gerou aqui ó, 5 megas, tá? 5.000 KB, mais ou menos 5 megas. Então, ó, eu vou executar agora para vocês para ver a opção init que eu tinha falado, tá? Então, ó, 18/6/2025, 5.000 KB, beleza? Quando eu executar aqui de novo, ó, ele mudou aqui, era 25, foi para 26 e continuou o mesmo tamanho, tá? Agora, se eu colocar a opção aqui no init, olha o que vai acontecer. Presta atenção aqui no tamanho, tá?
Então, a partir do momento que eu rodo o backup, ó, ele criou um novo arquivo, só que ele adicionou o arquivo aqui dentro, ó, ele duplicou. Então, a gente sabe que dentro desse arquivo aqui tem dois backups de log. A gente sabe agora sim, porque a gente está fazendo o teste, tá? Na hora da restauração, quando você selecionar esse backup aqui para restaurar, ele vai aparecer para você lá dois arquivos, aí você escolhe o que você quiser e faz o backup. Eu não, eu costumo sempre deixar com a opção init, tá? Conforme eu falei, para substituir o arquivo. Eu não gosto de colocar todos os arquivos aqui dentro, porque aí depois a gente acaba até se perdendo, não sabe quantos arquivos tem aqui. Enfim, aí fica uma coisa meio feia de da gente conseguir enxergar depois. Tá? Então, pessoal, a sintaxe básica é essa daqui, backup database, o nome do banco. Aqui, se eu quiser, ó, eu vou até colocar com underline aqui para vocês verem que ele, aqui é o nome que ele vai ficar, normal, ó, aprendendo SQL server underline ponto back. E aqui a gente pode se divertir fazendo backup, a gente pode, na próxima aula eu vou ensinar vocês a restaurar esse backup, tá? Uma coisa muito importante, todos, não 100% das vezes, mas sempre é bom a gente testar os nossos backups, tá? Testar a restauração dele, porque não adianta nada a gente ter um backup feito e quando a gente der um problema no nosso ambiente, a gente tiver que restaurar, o backup não funcionar, tá? Então sempre tentam aí pelo menos uma vez por semana, dependendo da criticidade do seu ambiente, uma vez por semana, uma vez por mês, pegar esses backups que vocês fazem e restaurar ele num ambiente de homologação, tipo, mais para teste mesmo, sabe? Para a gente garantir ali que os dados estão íntegros e a rotina de backup está sendo feita normalmente. Beleza? Então, até a próxima aula aí, pessoal. Abraço, até mais.